Do versículo 20 ao versículo 23, hoje a gente vai concluir o livro de Filipenses, né? Alguém aí talvez possa dizer, finalmente, pastor, Filipenses, né? E já faz vários meses que nós estamos, né, indo desde o primeiro versículo do capítulo 1 de Filipenses, e hoje a gente está chegando ao fim, né, das ministrações que nós temos trazido aqui no livro de Filipenses. Né? O Senhor nos ensinou muito, falou muito com a nossa igreja. Eu acredito que Ele tem nos dado a oportunidade, através do livro de Filipenses, nós crescemos espiritualmente, a sermos desafiados a alcançar um nível mais alto na presença do Senhor, a um nível de maturidade, a um nível de consciência, de compromisso com o Senhor Jesus, através do exemplo que a igreja de Filipenses nos ofereceu aqui. É uma alegria muito grande a gente poder ter compartilhado, né, essa carta aqui em detalhe, vendo versículo por versículo, e hoje está chegando ao fim. A gente chega ao fim de Filipenses capítulo 4, versículo 20 ao 23. Então eu vou te convidar a ler comigo Filipenses capítulo 4, versículo 20 ao 23. A palavra diz assim: Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai a cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os que são da casa de César. Graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez em oração, nós clamamos agora, Senhor, pelo trabalho do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de ministrar aos nossos corações. Porque a Tua palavra diz que é Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Que hoje, Senhor, a palavra ministrada aqui, Senhor, não venha, Senhor, do pastor, um homem limitado como eu, mas do Espírito Santo, que fala aos nossos corações. Porque a Tua palavra também diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Deus Pai, fala conosco nesta manhã, Senhor, Pai querido. Usa, Senhor, a minha vida, Deus Pai, para que a Tua mensagem seja transmitida com fidelidade, que nós possamos sair daqui edificados, consolados, Senhor, exortados a fazer a Tua vontade, obedecer a Tua palavra, Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui agora nessa passagem, hoje, né, a gente chegando no fim da mensagem, a gente pode fazer aqui um pequeno retrospecto, e a gente observa que o tema central do livro de Filipenses era o quê? Né? Nós vivemos com alegria em Cristo Jesus. A palavra Cristo é citada 38 vezes em todo o livro. E a palavra alegria é mais de 14 vezes, depende da tradução do texto que foi usado. Em uns textos tem 14, em outros tem um pouquinho mais. Mas a gente, então, em geral, a palavra alegria, ela está bastante constante. Por quê? Porque o tema desse livro, o grande tema, a grande mensagem desse livro é a alegria que nós temos em andarmos com Cristo Jesus. Então é algo que alegra o nosso coração, incentiva o nosso coração, e eu espero que a igreja tenha se sentido incentivada através das ministrações que a gente fez aqui, que hoje o Senhor possa alegrar o teu coração também através dessa palavra final. Esse é o meu desejo. Aqui a gente viu também nesta carta que as evidências, né, a respeito dessa alegria de viver com Cristo Jesus são demonstradas através da nossa humildade de um para com o outro, da nossa humildade diante do Senhor. Isso foi o que nós vimos na primeira parte dessa carta. Nós vimos também aqui que a igreja é exortada a andar em unidade, ou seja, então a alegria de viver com Jesus Cristo gera em nós o desejo de andar em unidade, em comunhão, que nós estamos fazendo aqui agora, de andar unido com a igreja, ter comunhão, de adorar, de louvar, daquilo que nós fizemos ontem, coisa maravilhosa. Ontem a gente teve a oportunidade de se deleitar com o Senhor, quando nós chegamos lá no alto, né, da montanha, apesar de todo o sofrimento e dor, nós, quando chegamos lá, o irmão sentou com os jovens, nós começamos a cantar alguns louvores, outras pessoas começaram a se aproximar, eu observei que tinha um casal de chineses que eles se aproximaram e filmaram tudo aquilo que a gente estava fazendo. Depois se aproximou um casal de americano, depois uma senhora, se aproximaram
né? E aí ela se identificou com os hinos, né? E elas começaram a louvar, levantaram as mãos. Então a gente teve a oportunidade naquele momento de ver que o Senhor está movendo. A igreja precisa se expor, a igreja precisa, né, levar essa alegria para o mundo. Então o mundo ele vai reconhecer o Senhor Jesus neste momento. E foi muito bom. E é isso que a palavra diz, da unidade do corpo. Ali a gente teve a oportunidade, então, de ver essa unidade que nós temos no Espírito Santo de Deus. Quando a gente estava partindo do monte, né, e descendo, eu fui uma das últimas pessoas, eu e um outro irmão, o irmão Wesley, nós fomos para trás, né, irmão Wesley? E aí uma das irmãs que estavam lá e ouviu o louvor, ela observou que alguns meninos tinham esquecido lá uns agasalhos, né? E ela esqueceram os agasalhos, nos avisaram, a gente foi lá, recolheu os agasalhos, ela, Deus abençoe, né? Glória a Deus. Ou seja, a gente teve a oportunidade de ver essa unidade que existe no corpo de Cristo. Pessoas que nós nunca vimos e talvez nunca mais nós veremos na nossa vida enquanto nós estivermos vivos, mas que fazem parte de um corpo que é único e unido. E é maravilhoso a gente poder viver isso, o reino de Deus. Eu não sei de que igreja ela é, de que denominação ela é. O que eu sei é que a gente se identificou no louvor e na adoração, no amor de um pelo outro, pelo irmão em Cristo. E isso é muito mais importante do que denominação, placa, né? Do que nome de igreja, de pastor que está em frente de igreja. O que importa é que Cristo seja glorificado. Né? E agora, quando a gente chega aqui nessa passagem, agora do capítulo 4, versículo 20 por diante, a gente vê que Paulo agora, ele resume tudo aquilo que ele está falando, né? E na verdade aqui, na semana passada eu falei do versículo 20, e você falou, pastor, na semana passada não era do 10 ao 20? Agora é do 20 de novo? Por que eu estou usando o 20 de novo? Porque o versículo 20 é um versículo de transição. É um versículo que liga aquilo que foi falado antes com aquilo que agora vai ser falado depois. Então agora eu não podia deixar de fora o versículo 20 de novo, porque ele tinha tudo a ver com o que a gente falou antes e ele tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora. Porque o resumo de tudo isso, o resumo do versículo 20 aqui é o quê? Que no fim, tudo que a gente aprende, tudo que a gente sabe, tudo que a gente vive, no fim, toda a vida de um crente se resume em quê? Glória ao nosso Deus. E mais nada. E mais nada. Aqui nesse versículo ele não falou, né? Não, aqui agora vocês esperem pela coroa que vai ser depositada na vossa cabeça. Não, aqui agora, vocês, fiquem com os olhos fitados nas pedrinhas que vão encher a sua coroa. Agora você se preocupe com os galardões. Tem hora que a Bíblia fala a respeito dos galardões, das coroas que nós vamos receber, mas esse não é o ponto principal da nossa vida. Esse não é o motivo que leva um crente a crer em Jesus Cristo. O motivo que nos leva a andar com o Senhor Jesus, o motivo de sermos a igreja do Senhor Jesus é que Ele receba toda a honra, toda a glória e todo louvor. É o que ele agora resume aqui no versículo 20. Então é o que ele vai fazer, é o que nós vamos estar falando hoje. A vida de uma pessoa, ela que está em Cristo, ela vai trazer glória para o Deus Pai. É isso que ele está dizendo. O tema agora principal desses últimos versículos, dessa última passagem, ela está se movendo aí ao redor de duas palavras aí. E a principal delas aqui é santos. Santos e glória. Então a gente precisa agora prestar atenção no porquê. Por que agora ele chega nesse momento e ele agora repete várias vezes essa palavra santos? Alguém gosta de futebol aí? Aqui, aqui é um São Paulo, está dizendo para os filipenses, ele diz para os corintianos, ele diz para que eles sejam o quê? Santos, Eu não sou nenhum deles. Eu sou de Jesus. Amém, Mas então aqui agora, nós somos identificados como santos. Pode colocar o padrão? Santos para a glória de Deus. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Então agora existe a identificação dos santos. Hoje, se alguém chegasse para você e perguntasse assim, você é um santo? Eu acho que
a grande parte de nós teria dificuldade de responder imediatamente essa pergunta. Mesmo sabendo a nossa posição, mesmo sabendo que somos santos em Jesus Cristo, eu acredito que nós, latinos, né, vou incluir aqui a América do Norte também, por causa da influência, né, da cultura da Igreja Romana, da teologia da Igreja Romana, que define a palavra santo de uma maneira bem diferente do que a Bíblia define, hoje está incutida no nosso meio, no nosso pensamento, e quando alguém olha para a nossa vida e diz assim, tu é um santo, a gente fica um pouco assustado. Ronaldo, né? Você é santo? Né? O santo Ronaldo. Né? Paulo, né? Se alguém chegasse e falasse assim, você é um santo, o que você ia responder? Sim, porque a gente ia meio que derrapar um pouco na curva antes de dar uma resposta. A gente sabe qual é a resposta, mas a gente dá aquela derrapadinha na curva assim, porque quando a gente ouve a palavra santa, essa palavra santa está carregada de uma definição, né, que a nossa cultura trouxe sobre, né, os nossos países, né, o lugar onde nós vivemos, que é completamente diferente do que a palavra de Deus diz. Né? Então, por causa dessa cultura, por causa dessa definição, nós temos dificuldade de nós aceitarmos, né, o termo santo sobre a nossa vida, de sermos chamados de santos. Então, é importante que a gente precisa entender isso. Né? Agora, a gente tem uma ideia, eu queria mostrar aqui para você o que a teologia católica romana define como santo. Então, o que é o santo? A ideia aqui é uma pessoa ser um super-herói. Né? Na ideia da teologia romana, ele é uma pessoa que tem superpoderes, ele é uma pessoa que é super extraordinária, é uma pessoa que tem uma super santidade. Né? E quando a gente associa essa ideia de super-homem, super-santo, super extraordinário, para a nossa vida, a gente olha assim, não tem nada de super. Deus santo. Né? Então fica difícil. A definição exata, né, da santidade pela teologia romana é a seguinte: um santo é uma pessoa que tem demonstrado uma devoção a Cristo inultrapassável. Essa é a definição. Então, não sei se em espanhol vocês compreendem a palavra inultrapassável, porque no setor é ultrapassar. Isso. Isso, para que os irmãos entendam bem. Então, é importante a gente entender isso. Então, essa ideia de ser inultrapassável. É interessante que eu fui piloto de corrida, né, e eu entendo bem o que significa não poder ultrapassar. Ou seja, a palavra inultrapassável significa que nenhuma outra pessoa pode o quê? Me ultrapassar. Então, se essa é a definição de santidade na teologia romana, na verdade só deveria existir um. Não poderia haver mais de um. Porque se essa pessoa atingiu um grau de devoção a Cristo que mais ninguém pode ultrapassar, porque essa é a definição, então só devia existir um santo. Não devia existir mais. Porque se ninguém mais pode passar, ninguém chegou no nível que eles estão dizendo que a pessoa tem que ter para ser santo. Então, já diante da própria definição que essa teologia dá, a gente pode ver que ela é furada, que ela não é verdadeira, que ela não é bíblica. Porque se ela é inultrapassável, só um pode chegar lá. Porque, né, é aquele que ninguém chega na frente dele. Então esse não é a definição, não é esse o ponto da santidade. Né? E não só essa definição, mas agora existem algumas outras subdefinições, né? Algumas outras evidências que a teologia romana também define para um santo. Eu não vou entrar aqui no caso, né? Porque o meu ponto não é falar de outra igreja, não é falar de outra religião. Né? O meu ponto é mostrar a definição da palavra santo. Né? Então, existe uma série de outras características que são atribuídas
a uma pessoa, segundo essa teologia, para que ela seja considerada um santo. Mas nós vamos então ver quais de fato são as características que um santo tem, o que é que identifica um santo. Você pode passar o próximo slide para mim? Então agora a gente fica com a seguinte pergunta: como é que nós vamos identificar um santo? E a minha pergunta é: como é que nós vamos identificar um santo segundo a palavra de Deus? Então, quem é santo segundo a palavra de Deus? Porque aqui, agora nessa passagem, ele vai falar de santos em vários lugares. Ele vai falar de santos de maneiras diferentes. Quem são os santos? A palavra santidade, ela significa aqueles que são separados. É a palavra grega agios. Agios. Agios significa que, na verdade, significa alguém ou aquele que foi separado. Na Bíblia, no Novo Testamento, ela é usada em relação à santidade. A santidade de Deus, a santidade daqueles que creem em Deus. Mas a palavra agios, ela não é usada somente nesse sentido. Essa palavra agios, no grego, ela é usada por uma pessoa, por exemplo, que fosse separado para ser um soldado. Então ele era agios para ser um soldado. Ele era uma pessoa que foi separada para ser um soldado. Ou alguém que fosse separado para servir alguma imagem, algum outro culto de adoração. Então também era usada a palavra agios, alguém que é separado. No termo bíblico, agios ganhou uma dimensão extra. Ou seja, ela ganhou a dimensão da palavra hebraica kadosh. Kadosh, no hebraico, é a palavra santo, é a palavra em inglês holy. Aliás, uma palavra que nós não temos em português, porque a gente só tem uma palavra para santo em português, é santo. Em inglês a gente tem a palavra saint e a gente tem a palavra holy. Tanto é que a gente canta holy, holy, holy. É o Senhor dos Exércitos. Está lá em Isaías, capítulo 3. É o que ele diz. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Rei Yahvé. É o Senhor, o Deus dos Exércitos. Seva. Então, essa palavra Kadosh, ela, em hebraico, ela é diferente de somente daquele que foi separado. Ela está falando de alguém que tem uma qualidade que ninguém mais tem, e tem uma única fonte, e a fonte é o Senhor dos Exércitos, é o Senhor dos Senhores. Então, só aquele que é santo é que pode produzir santos, porque Kadosh só existe um, e é o Senhor Todo-Poderoso, é o Al-Shaddai, é o Tsevaot. Só tem santidade na mão de um. Em Isaías 6,3, onde eu estava falando para os irmãos, ali a palavra diz assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então aqui agora, quando ele mostra a essência da santidade, ele mostra que essa santidade de Deus agora, ela é derramada sobre as nossas vidas através da sua glória. E é por isso que Paulo, agora no capítulo 4, a partir do versículo 20, ele vai chamar a igreja a se resumir, a levar toda a sua obra, todos os seus feitos, para que a glória seja de Deus. Porque quando a glória é de Deus, a santidade dele se espalha. A santidade dele nos atinge. E aí, diante da glória dele, eu posso ser chamado de santo. Não porque eu tenho poder em mim de ser santo, mas porque ele é santo e tem o poder de me fazer santo. Isso é interessante a gente poder observar através da palavra de Deus. Eu queria que você acompanhasse alguns versículos comigo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Na teologia romana, quem decide quem vai ser santo é a cúria. É um grupo de irmãos. Um grupo de irmãos se reúne dentro da igreja romana e eles decidem quem é que vai ser santo. Mas aqui agora pela vida a gente vai ver quem é que define quem é santo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Ele diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha que interessante. Então, na verdade, já antes
de você existir, aliás, antes do mundo existir, Deus já havia definido que você que crê no nome do Senhor Jesus é um santo. Então aqui não foi uma cúria, não foi um presbitério, não foi um grupo de irmãos que determinou que o outro é santo. Aqui quem determinou que somos santos foi quem? Aquele que é santo, o nosso Senhor. É Colossenses capítulo 1, versículo 12. Colossenses 1, 12. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança de quem? Dos santos na luz. Quem é então que nos fez idôneo? Quem é que nos trouxe a santidade? Quem é que nos dá como herança a santidade? O Senhor, é o Pai. De novo, não foi um grupo de pessoas que definiu quem eu sou, mas foi aquele que tem todo o poder nas suas mãos que definiu a minha posição. E ele me chama de santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Ele diz: porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Eu não sei qual é o seu time. Uma coisa eu sei, você é santos. Brincando aqui. Você vê que ele, pelo fato dele ser santo, nós somos santos. Porque agora já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Amém. Em João 17 ele diz: Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu sou um contigo. Ou seja, hoje, pelo fato de nós sermos um com Deus, somos santos como Ele é santo. Mas diante da carga cultural que a gente recebe na nossa mesa, na nossa vida, até hoje nós temos dificuldade de quando uma pessoa pergunta para a gente: você é um santo? Eu sou. Porque a gente começa a pensar o quê? Num padrão de perfeição. Num padrão que é inalcançável ou inultrapassável. Então a gente titubeia. Mas a gente precisa ter a palavra de Deus no nosso coração, morando e entendendo quem de fato nós somos, para que a gente possa, com autoridade, como Paulo disse aqui, e sem derrapar na curva, a gente poder responder quando alguém perguntar: você é santo? Eu sou santo, como meu Senhor é santo. Aleluia. Vocês estão compreendendo isso? Quem é o santo? Pode passar aqui. O santo é alguém que crê no senhorio de Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 1,10. 2 Tessalonicenses 1,10. A palavra diz assim: quando naquele dia ele vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado em todos os que tiverem crido, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Ou seja, o que ele está deixando bem claro aqui é que um dia o Senhor vai voltar e vai ser glorificado pelos seus santos. Por quê? Porque os santos são aqueles que o quê? Creram no nome do Senhor Jesus. Santo é alguém que crê. A minha pergunta para o irmão é: você crê no Senhor Jesus? Amém. Olha, eu não perguntei se você crê em Jesus. Porque hoje a gente pergunta na rua assim: você crê em Jesus? Tem muita gente que crê em Jesus. A minha pergunta para você foi: você crê no Senhor Jesus? Santo é aquele que crê no senhorio de Jesus. Porque tem muita gente que crê em Jesus. Aliás, a palavra de Deus diz que até o diabo crê. E ele não é santo. Tem muita gente que crê no nome de Jesus. Mas crer no senhorio de Jesus é outra conversa. Crer no senhorio de Jesus é você admitir agora que Ele é o seu Senhor e que agora eu sou o seu escravo. E como escravo eu obedeço ao meu Senhor. A minha vida é de obediência. Então o que mostra que Jesus é o meu Senhor não é o fato de eu declarar somente com a minha boca. Porque quando a gente olha lá em Romanos capítulo 10, diz, né, se declarares com a tua boca que Jesus é o Senhor, né, e em teu coração crentes, ou seja, né, e aí quando a gente chega no versículo 11, ele fala: por quê?
Com o coração se crê. O que ele está falando ali do coração? Né? Eu já expliquei isso aqui em outras oportunidades. Quando a Bíblia usa a palavra coração, ela está falando da vida. Ou seja, se com a tua vida você pratica o que diz, então de fato Ele é o teu Senhor e tu serás salvo. Então Ele ser Senhor é crer no nosso coração, é viver como se Ele que agora dissesse as ordens. Aí a gente diz assim, não, eu creio no Senhor Jesus. Mas pastor, eu preciso conversar com o pastor. Pastor, o negócio está feio na casa. Está difícil, o negócio está feio, eu acho que a gente vai divorciar. Não tem jeito, você não sabe o que eu estou passando. Não, mas você crê no Senhor Jesus? Creio. O Senhor Jesus, ele disse lá em Mateus 19, Mateus 10, ele disse que ele odeia o divórcio. O que você vai fazer em relação a isso? Não, eu sei, mas ele não entende o que eu estou vivendo. Ele não entende o que eu estou vivendo. Mas, meus irmãos, você crê no Senhor Jesus? Não, eu creio no Senhor Jesus. Você está percebendo? Aí a palavra de Deus diz, não se põe em julgo desigual. O pastor teve uma oportunidade aí, não, foi Deus que abriu a porta. Né? Uma sociedade aí que nós vamos fazer aí. Né? Meu irmão, o julgo é igual? Não. Acabou que não conhece, né? Não conhece Jesus, mas isso é negócio é negócio. Não se põe em julgo desigual. Você crê no Senhor Jesus? Será que de fato o nosso coração tem mostrado que nós cremos que Ele é Senhor? Que são esses que são os santos. Santo é aquele que está identificado com Cristo Jesus. E agora tem Ele como o seu Senhor e o seu Salvador. Quando a gente está em apuro, a gente quer Salvador. Eu fui salva-vidas, né? Quando eu era adolescente, eu fiz curso salva-vidas do Corpo de Bombeiro, né? E a gente ia para os clubes, né? E ficava lá sentado naquela cadeirinha, né? Gostava de sentar lá, né? Ficava tudo olhando. Parece que tem um poder especial, né? Você senta mais alto, assim, né? Estufa o peito, né? Eu tinha peito para estufar, né? Agora só tem a barriga, né? Se fácil, mostra a barriga. Desceu, pastor. Desceu, o peito desceu. Gostei, o peito desceu. Você tinha todo poderoso lá. E aí, né, a gente tem o poder na mão. Se alguém tiver dificuldade, eu vou salvar. E se alguém tiver dificuldade, se aquela pessoa gostar de mim, não gostar de mim, se ela tiver dificuldade, tiver problema, não importa qual é o sentimento que ela tem pela minha vida. Ela vai gritar socorro porque ela quer o quê? Um Salvador. E hoje tem muita gente buscando na igreja só um Salvador. Mas santo é aquele que também tem Jesus como Senhor. Porque o Salvador, ele é Senhor. Porque se ele não é Senhor, ele não pode salvar. Porque a nossa vida não está nas mãos de um homem. A nossa vida está, por causa do pecado, agora nas mãos de um ser poderoso, Satanás. E a palavra de Deus diz que existe um ser mais poderoso que Satanás, que está agora irado conosco. Porque a palavra de Deus diz que por causa do nosso pecado, o próprio Deus está irado contra nós. E nós somos réus agora, nós somos julgados pela ira. E a ira nos condena. Existe um poder grande sobre aquele que não se arrepende. Mas, quando eu compreendo que sou um pecador e eu não tenho como me salvar, e eu preciso me render, eu preciso entender que existe um Senhor que tem poder para me resgatar. Porque este poder não é um poder comum, não é um poder que nenhum homem pode desfazer, é um poder que somente aquele que recebeu toda a autoridade, o nome sobre todo nome, o poder sobre todas as coisas, tem para resgatar a gente dessa punição, dessa ira, dessa condenação. Não tem jeito. Um santo é alguém que crê no Senhor Jesus. Santo, pode passar. Santo não é alguém perfeito.
Não é o que a gente viu. O santo não é uma pessoa perfeita. E eu vou mostrar para você na palavra de Deus. Abre lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Do versículo 11 ao versículo 13, a gente tem com bastante clareza ali que o santo não é uma pessoa perfeita. Efésios 4, 11 ao 13. Olha o que ele diz. E ele deu uns como apóstolo, e outros como profeta, e outros como evangelista, e outros como os pastores e mestres. Tendo em vista o quê? Perfeiçoamento. Se você fosse perfeito, você precisava de aperfeiçoamento? Não. Então aqui ele está dizendo que ele deu essas pessoas para que quem fosse aperfeiçoado? Continua lendo. Com vista ao aperfeiçoamento dos... Então santo não é perfeito. Você vê que a ideia que foi vendida para a gente, e a cultura impõe hoje sobre santidade, porque hoje você pergunta para uma criança, né, quem é santo, ela vai falar assim, é aquele homenzinho que está pintado lá no vidro colorido daquela igreja lá. Ele é um santo. Ou ela vai dizer assim, é aquela estatuazinha que eu vi lá na casa da minha avó, perto lá do filtro de água. Já viu? Né? São sempre um santinho lá perto do fio de água, né? Em cima do fio de água. Então, a ideia de santidade era de alguém que ninguém podia alcançar, de alguém que era perfeito, de alguém que era extraordinário. Mas aqui, agora, ele está dizendo que tem em vista o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Olha o que o santo precisa fazer. Ele tem que ser aperfeiçoado porque ele vai fazer o quê? A obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a estatura de homem, feito em outras Bíblias, perfeito, à medida da estatura de plenitude de Cristo. Ou seja, o desejo de Deus é que a gente caminhe em direção à perfeição, mas Ele não nos fez perfeito. Ele nos aperfeiçoa para que no dia do encontro sejamos perfeitos como Ele é perfeito. O santo não é alguém perfeito. O santo é alguém como eu e você. Tem defeito que precisa crescer. O santo é alguém como eu e você que precisa amadurecer. Essa é a oportunidade que nós tivemos ontem de andar com vários irmãos, né? A gente conversa muitas coisas, e em outra conversa que a gente estava tendo, um irmão estava compartilhando, né, da disciplina na igreja, né? Que em algumas igrejas, né, uma pessoa às vezes traz um problema, né, acontece um problema e ela trabalha em algum ministério, aí o pastor, agora você vai sentar, você foi lá no banco, né? Aí o caboclo fica lá no banco e daí um tempo ele fala, agora eu levanto. Aí, né, se tem algum problema de novo, agora senta de novo. E fica sempre levando, sempre levando, sempre levando, e o problema nunca se resolve, na verdade, porque banco não conserta ninguém. O que conserta o homem é Jesus. E aqui em Efésios ele diz que esse homem é consertado ou aperfeiçoado, fazendo o quê? A obra do ministério. Então alguém que dá problema no ministério tem que sentar no banco? Não. Mas é mais fácil, como eu digo, mandar alguém sentar, porque eu tiro aquele peso, aquela carga das minhas costas e falo, agora vamos que resolvo. Porque a palavra de Deus diz que Ele deu os pastores para que os pastores aperfeiçoem os santos. Então agora a minha responsabilidade como pastor mudou. Não é jogar a carga lá para o banco. O banco resolve o problema do meu irmão. Na hora que ele estiver bom, você me avisa, eu mando ele levantar. Não, eu que tenho que agora gastar minha vida, o meu tempo e andar com ele no serviço do ministério que ele está exercendo e edificar a vida dele. Glória a Deus. Porque não tem santo perfeito. Aliás, eu sou pastor e também não sou. Eu também sou santo em Cristo Jesus. E como santo eu tenho que ser aperfeiçoado. Aleluia. Glória a Deus. Mas pela imaturidade, a falta de conhecimento da palavra de Deus, hoje os santos estão como na casa dos idólatras, num pedestal. Olha, santo, você não está muito bom, não. Senta ali. E a gente começa a montar santinho.
Está cheio de santinhos sentados nas igrejas. Lógico que não é essa palavra que ele usa lá do público para chamar ele. Ele não fala santo irmão, não. Desgraçado. Né? Desgraçado é alguém que está sem a graça. Não é palavrão. Rebelde. Ninguém pode falar. Santo não é alguém perfeito. Santo é alguém que conheceu Jesus como Senhor e seu Salvador. E o santo que conheceu Jesus precisa crescer e se aperfeiçoar. Essa é a obra do ministério. Essa obra é a responsabilidade que eu e você temos de desenvolver os santos. Em nome do Senhor Jesus. Será que você compreende quem é santo? É isso que ele está dizendo aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Olha, se eu perguntasse hoje para você assim, qual igreja da Bíblia foi a igreja mais imatura, mais carnal? Eu tenho certeza que a maioria dos irmãos vai dizer assim, é a igreja de Coríntios. É evidente, a carta mostra a imaturidade, né, a falta de ordem, os grandes problemas. Era uma igreja que até orgias, né, e glutonaria e bebedice estavam praticando no dia da ceia. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11, 12. Né? Então ele deixa bem claro que essa igreja estava na carne, estava fazendo várias coisas que não eram espirituais. Ele mostra isso para a gente. Mas olha, apesar de tudo isso estar acontecendo na igreja, olha como que ele identificou essa igreja. Capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto. A igreja era de quem? De Deus. Aos santificados em quem? Não era na obra deles. Chamados para serem santos. Com todos os que em todo lugar invocam o nome de quem? Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Uma igreja completamente imatura, uma igreja completamente carnal, mas conheceu Jesus como Senhor. Tanto é que depois de repreendido, o Espírito Santo trouxe a ordem e a igreja amadureceu e cresceu. Quando a gente chega na segunda carta de Coríntios, a gente vê que a história já mudou, que a igreja já amadureceu, que a igreja aceitou o quê? O conselho do Senhor, porque eles eram santos. Glória a Deus. É exemplo bíblico mais evidente do que esse, de que um santo não é alguém perfeito. Bem, então, dando seguimento, pode passar ao próximo. A gente vai ver que o santo ele tem algumas características, ele tem algumas atitudes diante de Deus. E a gente vai ver aqui com a passagem de Filipenses, pode voltar lá em Filipenses capítulo 4, e aqui agora, nessa primeira parte, nós vamos ver novamente com o versículo 20. Os santos glorificam a Deus quando eles adoram. Ou seja, então, o santo agora, como é que ele vai glorificar a Deus? Como é que ele glorifica a Deus? Como é que Deus recebe glória? Em primeiro lugar, aqui no versículo 20, ele diz: ora, ao nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Santos são as pessoas que dão glória a Deus, são os que glorificam a Deus. Um santo não são aqueles irmãos que subiram aqui hoje e cantaram e louvaram. Não são eles que estão dando somente glória a Deus. Eles são um grupo que estão nos ajudando como igreja a nós levarmos as nossas canções e a nossa voz a trazer a glória a Deus. E aliás, adorar a Deus não está ligado somente com música. O adorar a Deus está ligado com a pregação da palavra, com a oferta, com a nossa vida, o nosso trabalho, com o nosso viver do lado de fora, com a nossa comunhão dentro da nossa casa. Ou seja, está ligado com o caráter de Cristo que está sendo formado em nós e que gera uma atitude que rende glória a Deus. Então, um santo é alguém que glorifica a Deus através da adoração. Isso é importante a gente entender. E aí você pode perguntar, mas que razão eu tenho para adorar a Deus? Eu queria dar 3 razões para que você viva uma vida de adoração na sua vida. A primeira delas é que Deus ele é o objeto da adoração. Olha aí no versículo 20. Vê se não é ele o objeto da adoração. Olha o que ele diz. A nosso Deus.
Ou seja, ele está dizendo, né, que ao Deus, ou seja, é o Deus que é o objeto da adoração. Não é um homem, não é as pessoas que estão aqui em cima, não é o pastor que está pregando a palavra, não é um líder, um rei. O objeto da adoração é o Senhor Jesus. Então, se o objeto da adoração é o próprio Deus, esse já seria motivo suficiente para que a gente adorasse. Uns meses atrás, né, a gente trabalhando com a igreja de Long Branch, a gente teve que dar umas organizadas lá em alguns ministérios, né, no Ministério de Louvor e Adoração, teve algumas pessoas que falaram assim, nós vamos ter que estudar mais a palavra para vocês entenderem o que é louvor e adoração. Né, e uma das pessoas falou assim, pastor, se eu não estiver cantando no louvor, eu não consigo adorar. Eu falei, então a gente tem um problema maior. Porque a adoração não é um cântico. Não é aquilo que eu faço só na obra do ministério. A adoração é o fato de Jesus estar em mim e ele ser objeto da minha adoração. Aleluia. Se eu estiver dentro de um poço, se eu estiver dentro da barriga de um peixe, se eu estiver dentro de uma embarcação que está afundando, se eu estiver debaixo de uma ribanceira, depois de ter sido lançado e pregado o Evangelho, se eu estiver dentro da minha casa, onde meus filhos e minha esposa talvez não estejam me respeitando, o fato de Jesus Cristo estar em mim já é motivo suficiente para a minha vida seja motivo de adoração e de louvor. Segunda razão que eu queria dar para você é que Deus é nosso Pai. Olha aí, está aí no versículo 20. Ao nosso Deus e Pai. Gente, hoje em dia talvez seja difícil a gente entender porque os pais realmente não demonstram as características de um pai perfeito. Né? Aliás, nós não somos pais perfeitos. Se você perguntar para minha filha, eu acredito até que ela me ama. Né? Eu acredito até que mas ela vai te contar uma série de defeitos como pai. Foi sexta-feira à noite, eu tive que pedir perdão para ela, né? Porque eu cheguei em casa, né, e ela estava toda, né, entusiasmada que ela ia para a caminhada, e a princípio deu para ela uma mochilinha, assim, né, daquelas que levam para a escola, assim, com aquele barboletinho, e ela colocou algumas coisas na mochila, e ela quando veio assim, olha qual é a mochila que eu vou carregar, e eu assim, sem pensar muito na hora, eu falei, minha filha, isso não é mochila de caminhada, essa alcinha fininha vai ficar cortando, você vai dar muito tempo, você precisa de uma mochila de alça e tal. Eu vi que ela ficou assim meio triste, mas como é que é? Eu, não me preocupa não, deve arrumar uma mochila para você. Mas ela queria mostrar o que ela ia levar dentro da mochila. E eu me precipitei, e ela ficou chateada. E aí, mas mesmo assim ela me perdoou, graças a Deus, que ela até falou assim, não, eu escola dominical lá em Long Branch na sexta-feira, ela falou, não, eu vou contigo, papai. E ela veio, aí no carro ela falou, pai, eu só queria mostrar para você o que tinha dentro da mochila, não precisava você ficar bravo antes. Né? Eu só queria te mostrar o que estava lá dentro. E eu falei, minha filha, perdoa, papai. Né? Ele não percebeu, e ela falou, então, pai. Então, assim, antes de você falar, né, você espera um pouco. Quer dizer, né, se a figura de pai, na mente dela, for a figura somente desse pai, ela vai ter muita dificuldade de entender que ela deve adorar a Deus pelo fato de ser pai. Mas até na minha imperfeição, eu posso dizer para ela que existe um pai que é muito melhor do que eu, ou qualquer outro pai nessa terra. Porque esse pai é perfeito. Ele não corta a nossa conversa no meio. Ele não fere o nosso coração. Ele é um pai que ama incondicionalmente. Ele é um pai cheio de graça e misericórdia. Ele é um pai que corrige na hora certa. Você já corrigiu seu filho na hora errada? Você já deu castigo e depois descobriu que ele não merecia? Quem não é pai, você vai ainda passar por isso. Descobrir a dor de quando você corrige, daí a pouco você fala assim, nossa, não foi ele. E agora?
Mas o que Paulo está dizendo para a gente é que ele é Deus e Pai. E isso é o motivo para que a gente adore o Senhor Jesus. O terceiro motivo que eu quero dar para você é que a adoração de um santo ela tem que ser direcionada a Deus. E ela não tem limite. Ou seja, pode passar. Não é isso, não pode voltar. A gente está lá no primeiro aqui. Eu não coloquei aí. Né? A adoração ela não é limitada pelo tempo. Ela não está limitada. Olha o que ele diz aí. Né? E ao nosso Deus e Pai seja dada agora por onde? Pelos séculos dos séculos. Ou seja, a adoração do santo ela não tem limite, ela vai ser duradoura. Nós vamos viver em adoração pelos séculos dos séculos, ou seja, pela eternidade. Então, nós como santos temos que adorá-lo porque ele é eterno. Porque a adoração ela é eterna, é uma adoração que é duradoura, não é algo passageiro, não é algo que se dissipa com o tempo, é algo que é permanente. Então esse é um outro motivo pelo qual eu tenho que adorar a Deus, porque Ele é eterno, e a minha adoração precisa ser eterna. Ou o perdão que você recebeu de Jesus tem um tempo? Passa o tempo? Não, hoje você está perdoado. Amanhã você já não está mais. Não, porque hoje é assim que a gente está sendo ensinado. Cuidado, irmão, cuidado. Você recebeu o perdão de Jesus, mas você continua andando assim, né? Jesus vai te lançar lá no fogo. A palavra diz que Ele nos chamou a sermos aperfeiçoados. Então eu tenho que dizer para o irmão sim, cuidado como é que você está andando. Santo, não foi isso que ele disse para a igreja de Corinto? Santo que está em Cristo, cuidado, foi o que ele disse lá na carta, ele está dizendo, igreja, cuidado, olha o que vocês estão fazendo, olha o que vocês, como é que vocês estão se reunindo, olha o que está acontecendo na reunião de vocês, cuidado. Mas ele continua chamando eles de santos, cuidado, que a gente tem que cuidar. E ele diz em várias passagens na Bíblia que a nossa vida, por exemplo, lá em Efésios capítulo 4, que eu me lembro agora, versículo 1, ele diz, né, para que a gente ande como um santo. Se somos santos, temos que andar como santos. Lá em 1 Pedro também, se eu não estou enganado, lá no capítulo 1 também, ele também diz lá que nós temos que, onde ele diz que somos santos como ele é santo, então nós temos que andar em santidade, então nós temos que andar com cuidado. Mas o fato de nós nos descuidarmos de vez em quando não faz com que a gente deixe de ser santo.